E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 4, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na perspectiva de Ainz. O rei do ringue parece ser um tipo de ídolo, então, esta deveria ser uma reação normal, certo? Em Yggdrasil, era assim também. Os lutadores mais fortes, em jogos de PVP, eram muito populares entre os espectadores. Quando ele relembrava seus dias em Yggdrasil, Ainz começou a sentir um pouco de pena de Jirkniv. Ele ficará chocado quando eu ganhar. Como um cliente, cuja equipe esportiva perdesse, pesava em seu coração, mas ele não podia desistir desta partida. Uma sombra enorme apareceu da entrada oposta. Os aplausos que ele achava que não poderiam ficar mais altos, aumentaram ainda mais, e agora soava como uma explosão. Com toda a honestidade, ele queria uma parte dessa torcida para si, mas ele simplesmente teria que reivindicar, através de sua própria força. Em Yggdrasil, as vozes dos apoiadores se voltariam lentamente para o desafiante, se eles se saíssem bem. Em outras palavras, se Ainz lutasse bem contra o Senhor Marcial, mais e mais pessoas começariam a apoiar Ainz. Então, parece que condições como estas, onde eu quase não tenho qualquer apoio, são muito boas para me anunciar. Não. Ele poderia ver, lentamente, a forma do Senhor Marcial. Ele usava uma armadura completa, e carregava uma gigantesca clava. Enquanto ele observava essa fortaleza ambulante, diante dele, os olhos de Ainz, as chamas vermelhas, piscando dentro das órbitas vazias de seu crânio, se estreitaram em pequenos pontos. Ele parece o mesmo que a descrição. Sendo esse o caso, não, isso seria imprudente. É melhor eu ter cuidado. De acordo com as informações fornecidas por Fluder, ele não possuía nenhum equipamento particularmente letal. No entanto, em Yggdrasil, algumas pessoas preparavam um conjunto de equipamentos idênticos, equipados com cristais de dados completamente diferentes. Nos jogos de PVP, pequenos truques como esse melhoravam as chances de vitória. Embora o equipamento de backup fosse tipicamente mais fraco do que uma panóplia principal, ser capaz de surpreender o inimigo tinha efeitos além dos meros valores de dados. Ele não podia garantir que o Senhor Marcial não faria isso. Ainz levou isso em consideração enquanto continuava a estudar o Senhor Marcial. Ele tinha ouvido falar dele antes, mas vendo a coisa real, o fez pensar, não é de se admirar. Isso provavelmente, o que eles quiseram dizer com o ditado, é ver para crer. Pelo que Fluder lhe dissera, a criatura sob aquela armadura parecia muito semelhante ao troll de guerra que ele havia transformado em zumbi, mas o Senhor Marcial tinha um ar completamente diferente ao seu redor. Pode-se dizer que foi a diferença entre um porco domesticado e um javali. Ainz falou, isso é interessante, interessante. Ainz franziu as sobrancelhas para sua própria excitação. Ele se sentiu, da mesma maneira, em ocasiões passadas, que isso seria uma boa luta. Talvez ele estivesse se tornando um maníaco de batalha, dada a forma como ele gostava de combate. Isso não era um bom sinal. A distância entre eles diminuiu. Seu adversário foi o primeiro a falar. Gojin falou, eu sou o troll de guerra, Gojin, conhecido como o Senhor Marcial. Ainz falou, eu sou. Ainz estufou o peito. O rei feiticeiro, Ainz o Algon, um Undead, da mais alta ordem, um Overlord. Gojin falou, compreendo. Então, vamos lutar, com todas as nossas forças. Ainz falou, olha. Ainz ficou bastante surpreso. Havia duas coisas, sobre as quais ele estava curioso, e ele decidiu começar com o maior. Você não vai tirar sarro do meu nome. Gojin falou, por quê? Ainz falou, você está perguntando por quê? Ainz inclinou a cabeça para a pergunta. Ele trouxe algo do passado. Ainz falou, eu me lembro de que nomes longos são algo desprezível na cultura troll, não? Gojin falou, entendo. Parece que você entende bem minha espécie, Vossa Majestade. De fato, minha espécie considera que aqueles com nomes curtos são fortes. No entanto, tenho vivido neste país há muitos anos. Durante esse tempo, aprendi que os humanos usam nomes longos. Assim, não vou tirar sarro de tais coisas. Além disso, sinto que você está muito orgulhoso desse nome, Vossa Majestade. Insultar os nomes dos fortes é vergonhoso para um guerreiro. Ainz falou, então é isso. Parece que preciso rever minha opinião sobre trolls de guerra agora. Gojin riu e falou, não é preciso. Eu sou meramente um estranho. Além disso, diferentes espécies têm membros com opiniões diferentes. Isso é tudo. Ainz riu e falou, de fato, eu gostei de você, Senhor Marcial.
Se eu ganhar, que tal ficar com você? Ainz estendeu a mão direita. Embora tenha sido rejeitado na época, as circunstâncias atuais eram diferentes. O senhor Marcial considerou o assunto e respondeu: bem, se eu perder, me tornarei seu subordinado. E se eu ganhar? Ainz falou: bem, essa é uma pergunta complicada. O que você quer? Nomeie seu desejo. Gojin falou: então, eu desejo ter Vossa Majestade. Ainz falou: Rara. Gojin falou: até hoje, não encontrei ninguém que valesse a pena matar por uma refeição. Mas se eu puder comer você, que é mais forte que eu, obterei seus poderes, Vossa Majestade. Ainz se acalmou um pouco. Ele ouvira uma conversa de um colega de guilda sobre a cultura dos canibais. Embora eles comessem pessoas, o motivo por trás disso era o mesmo que o senhor Marcial, para obter o poder da alma do inimigo. Havia também outras razões para isso, como fetiches, e assim por diante. Pelo menos não é sexual. Eu não perderia de todo modo, mas seria muito nojento se alguém estivesse olhando para mim dessa forma, durante uma briga. Ainz falou: bem. Afinal, o direito à vida e à morte está nas mãos do vencedor. Então, mesmo que eu te mate, você não deve rejeitar a ressurreição. Ainz deu um passo à frente. O senhor Marcial assumiu uma posição de luta por um momento, mas depois, relaxou imediatamente. Ainz avançou, com a mão direita estendida. O senhor Marcial devolveu o gesto, estendendo sua mão direita maciça. Isso foi apenas um aperto de mão, em que a mão do senhor Marcial englobou a de Ainz. Estrondosos aplausos surgiram da plateia. Ainz falou: então, eu tenho outra pergunta. Por que você se dirige a mim, respeitosamente? A atitude do senhor Marcial não era como um campeão reinante, cumprimentando um desafiante. Gojin falou: para mim, é sensato abordar os fortes com respeito. Ainz falou: percebi. Tudo bem, eu entendo. Essas são todas as perguntas que tenho. Vamos começar. Quão longe devemos estar? Como a distância de antes, cerca de 10 metros ou mais. Vou me esforçar para cumprir as regras desta arena. Gojin falou: não há regras para a distância, mas isso não importa. Você logo estará dentro do alcance de meus golpes. Ainz falou: isso é uma desvantagem, uma desvantagem. O senhor Marcial não falou, mas acenou, para mostrar que entendia. Seu rosto não podia ser visto, mas sua respiração e ações estavam calmas. Teria ele visto através da provocação, ou isso não era suficiente para perturbá-lo? Ainz mentalmente estalou sua língua. Que inimigo problemático. Se demonstrasse emoções vulneráveis, ele poderia jogar com isso, mas não se podia desprezar um inimigo atento, mesmo que fossem de um nível inferior. O senhor Marcial virou as costas para Ainz e se afastou. Ele se virou novamente, depois de andar cerca de 10 metros. Gojin falou: então, vamos começar quando a campainha tocar, Vossa Majestade. Ainz falou: certo. Diga, senhor Marcial, eu lutei com um do seu tipo antes, mas você já lutou contra o meu tipo antes. Gojin falou: Overlords. Não, será a primeira vez. Eu nunca ouvi falar dessa espécie de Undead. Ainz falou: então é isso. Bem, isso é verdade. Se você tivesse conhecido alguém da minha espécie, você não estaria vivo para ficar aqui. Overlords são os Undeads de mais alto escalão. Então, você já lutou com algum outro Undead? Gojin falou: não, eu nunca lutei com os Undeads. Afinal, os Undeads que eles trazem aqui, obviamente não são páreos para mim. Ainz falou: não duvido. Então, eu não posso dizer. Não pense que eu sou como os outros Undeads que você lutou. Eu sou várias vezes mais poderoso que um Elder Lich. Que pena. O senhor Marcial riu. Ainz encolheu os ombros e ergueu o cajado, como uma grande espada. Ainz deveria estar olhando por trás, mas ele não havia mostrado sua postura de luta com o Momon. Então, deveria estar tudo bem. O senhor Marcial ergueu a gigantesca clava também. O sino tocou. Naquele instante, Ainz foi engolido por uma enorme sombra negra. Ele é rápido. Essa foi a sombra de uma clava, sendo manuseada para baixo. Bloquear o golpe com o cajado. Ainz queria fazer isso, mas imediatamente abandonou a ideia. Ele não sabia o suficiente sobre o inimigo. A melhor coisa a fazer, em face de um grande movimento, que era altamente prejudicial, era se esquivar. Assim, não se importando se ele perdesse o equilíbrio, Ainz se jogou em evasão. Ainz conseguiu se esquivar, por um triz. A clava bateu no chão, liberando um impacto estrondoso, que até produziu um eco. A fumaça e a poeira resultante se expandiram como uma explosão. Preocupado com quaisquer golpes subsequentes, Ainz recuou vários passos.
Depois que a poeira baixou, a sombra do senhor Marcial, com a clava na mão, apareceu. Um grande grito subiu da arena. Foi uma arte marcial. Ainda assim, isso é muito emocionante. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.